Pessoal, tem que a gente volta do lado dos tratamentos da válvula, já começa a ter também, também. Se entre a minha médica fala que tem que atrás eu não sei se fiável, eu vou passar direto para câmeras temáticas. Vamos falar do recheio. Olha, que traga o recheio, cadê o recheio? Eu não gosto da paçoca, mas tem recheio. Eu vou concordar com o recheio, cara. Pessoal, recebemos. Pessoal, recebemos, não sei se foi em março ou abril, um ofício da diretoria da FONC para ser sobre dois documentos. Dois registros, na verdade, é aquele de Laguna, que a professora Lélia fez o princípio, e o segundo é sobre o recheio e a definição do Japão. Conversei com o Rodrigo Bota ontem, com a diretora e com a Câmara a esclarecimento e eu conheço muito bem. É uma receita, inclusive de São Pedro de Alcântara, no carro, Santa Maria de Imperatriz, também interior do Rio Sul, e mais esse feijão que são todas as áreas desse de Alcântara, que é 829. Então, eu ando pelo carro, é barato, de Alcântara, Santa Maria de Rio Sul, carros alemães de São Pedro de Alcântara. Então, se for de chegar ali em São Pedro de Alcântara, ajudavam a essa rede de carro, e o governo. E esse recheio, falado sempre, cada comunidade tem o seu recheio. Esse recheio alemão é diferente daquelas palavras que a gente não pode passar. É uma espécie de pão, que decide destinado. E as pessoas que detêm esse conhecimento, as pessoas que detêm essa receita são muito forçadas. Eu falo sobretudo quando fazem as festas de igreja, o mesmo do Natal, o casamento, a iguaria principal, que todos fazem para comprar, é o recheio alemão, o recheio de galinha, o recheio alemão. E os detentores dessas receitas, como senhoras de mais idade, são advogados, a pessoa vai na casa dela. Nós trabalhamos para a igreja do povo, para as festas. Como assim os dias das pessoas que têm conhecimento desse recheio? A questão aqui para esse registro é que o registro foi feito em São Pedro de Alcântara. O registro se trata em São Pedro de Alcântara. Como só a Fundação Cândida, já seguindo o regulamento nacional, ela tem limites. Não pode atender o pedido de São Pedro de Alcântara, estendendo ele a outros municípios que não virão. Parte-se primeiro do reconhecimento da própria comunidade que faz esse pedido. Nesse sentido, até uma intenção que eu tinha, estender esse solicitado os outros municípios. Dizer, olha, registra esse município. Você tem que pedir suas pesquisas para São Pedro de Alcântara. O engano é que esse tipo de coisa não se questionar, está mencionando a receita. E essa prática é comum ao redor de São Pedro de Alcântara, no Rio Sul, Santa Maria, e outros municípios que passam por ela. Para isso, consultamos o historiador da região, que trabalha na estrada das festas, também conhecimento pessoal. Tem, a senhora Lélia também, sobre essa prática. É um pedido que já foi feito. Só agora que conseguimos, depois da reunião da Mariana, conseguimos aparecer. Eu vou pedir que a Mariana leia o parecer da Câmara, e a Mariana fez todo o enquadramento do resposta, que parecer dela tem todo o enquadramento da mas eu acredito que tem uns parágrafos que importam especificamente no dele a ser registrado. A Mariana tem a opção de parecer, eu vou ler apenas aquela parte dos outros parágrafos que fala sobre o bem e da parecer. Se Mariana, eu passo a palavra para a apresentação da Eu acho que se a Gisele quiser, eu vou para ela também. Mas porque ela
rapidinho, 3 páginas só. Então, Pô. Uhum. Câmara de Patrimônio, Conselho Estadual de Cultura, né? Parecer exorado pela Câmara de Patrimônio Cultural e Natural do SEC, Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina, sobre o processo de avaliação de admissibilidade do patrimônio imaterial da solicitação de registro de patrimônio cultural imaterial do CIE, Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, realizado no âmbito do FAI, pelo historiador Rosa e pelo analista de cultura Elisandro Cedo Pinheiro. Proponentes foram Charles Campos, prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, Silvana Miller, professora coordenadora do Grupo de Pesquisa de Patrimônio, Gastronomia e Cultura do Instituto de Educação Catarina, IFSC, e Daniel Silveira, engenheiro responsável pela Casa de Cultura de São Pedro de Alcântara. Esse parecer ele tem como objetivo analisar a solicitação do registro do museu alemão, né, como um patrimônio cultural e material no município de São Pedro de Alcântara, conforme os documentos do processo da FCC, né, do 2022, né. A análise será baseada nas diretrizes da Unesco e na documentação fornecida pela Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, assim como os estudos de análise prestados pelo Grupo Técnico da Fundação Catarinense de Cultura. Em relação à denominação do bem, né, o bem cultural proposto para o registro, denominado como práticas socioculturais associadas à produção tradicional do cultura alemão. A justificativa de solicitação, né, então a solicitação ela fundamenta-se na definição de patrimônio cultural e imaterial da Unesco, que abre práticas, representações, expressões, conhecimentos técnicos e comunidades, grupos e alguns casos indivíduos que conhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. O recheio alemão é uma prática tradicional que reflete a herança cultural dos imigrantes alemães na região de São Pedro de Alcântara desde o século XIX e também abrange regiões como São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos e bairros do interior de Iguaçu. No contexto cultural, a imigração alemã para Santa Catarina teve início em 1829, com o estabelecimento da primeira colônia alemã em São Pedro de Alcântara. O recheio confeccionado a partir de miúdo de galinha, farinha de rosca, gordura de galinha, noz moscada, ovos e tempero verde é uma manifestação culinária que surgiu da adaptação dos imigrantes às condições locais e dos recursos disponíveis. A sua importância sociocultural, né, ele não é apenas um prato típico, mas também um símbolo de identidade e continuidade cultural para os descendentes dos imigrantes alemães. A prática de sua produção pertence aos poucos grupos de familiares e é transmitida de geração a geração, sendo conhecido nos bairros dos municípios de São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos, Águas Mornas, Angelina, São Bonifácio e Iguaçu. Aquelas pessoas detentores destes conhecimentos, o que leva a ser requisitados durante épocas festivas e nas festas comunitárias. Seu consumo fortalece os laços sociais e familiares, uma vez que é confeccionado especialmente em datas comemorativas, encontros familiares e religiosos nas capelas e igrejas desse município. Seu preparo pode ser feito utilizando galinhas ou ainda em forma de pão, cozido em água quente com uma embalagem de tecido no qual dará a consistência. São poucas as pessoas detentoras da receita e das técnicas específicas de sua preparação. Em relação ao risco de extinção, então ele enfrenta um risco significativo devido ao envelhecimento da população detentora dos conhecimentos tradicionais e a redução na transmissão desses saberes às novas gerações. A transformação das dinâmicas alimentares e a introdução dos alimentos industrializados também contribui para a ameaça e esquecimento dessa prática cultural. Na avaliação técnica, a análise dos documentos apresentados demonstra que o recheio alemão cumpre os critérios estabelecidos para o registro de bem cultural e material. A prática é transmitida de geração em geração, possui significado identitário para a comunidade de São Pedro de Alcântara e demais cidades detentoras da imigração, o que contribui para a diversidade cultural e criativa humana. Conclusão e recomendação. Diante do exposto, recomenda-se o registro das práticas socioculturais associadas à produção tradicional do recheio alemão como patrimônio material de Santa Catarina. Este reconhecimento não apenas preservará um importante aspecto da herança cultural alemã do Estado, mas também incentivará a continuidade dessa tradição entre as novas gerações. Sugere-se, então, ações educativas, culturais, que promovam a transmissão dos conhecimentos e práticas relacionados ao recheio alemão. Além disso, recomenda-se a produção detalhada das receitas e métodos de preparo, bem como o apoio a eventos e iniciativas que valorizem essa prática
Cultural. Nota do parecer. A Câmara de Patrimônio Cultural, na qual aprova o parecer, pela conselheira Mariana Campos de Andrade, e recomenda sua aprovação na egrégora do Conselho Municipal de Cultura e o devido assento no terceiro livro de registro de expressão. Florianópolis, 26 de junho, era isso. Sobre a leve, elaboração desse parecer. Tem lá, não é? O recheio, essas comunidades, como o caso de André, o recheio faz parte de uma cultura das nossas comunidades diferentes, e até as germânicas, se tem lá o costume de vou ficar só nossos 200 anos de imitação alemã. Como a maioria chegaram aqui, chega em 1829, a Alemanha era uma nação e se compôs de estados, em várias partes do país. Isso foi uma sucesso. Então, chegam juntos, bastante, ele tem a sua qualificação. Nós poderíamos pensar assim, então, como é que lá em Berúdio, lá na São, Sul, Oeste, que faz também recheio, não está incluso. Esse ponto que eu queria chegar. E aqui na abertura, o Instituto foi muito feliz, exemplificando. Então, eu penso que não é que sejam recheios diferentes, receitas com alguma diferença até na forma da sua guarda, né? Guarda está aqui ou dentro da barriga da galinha, né? Enfim, recheio. No caso desse, seja do nome desse cuidado, e eu lembro, no caso até mesmo quando faço desses acontecerem, ou mesmo da pesca do cumbuquim lá em Caracã, os cuidados que nós tivemos desses pareceres. E no caso específico, ele é tido por municípios focando, mas há um correlato do seu entorno. E a nossa grande foi a apresentação, e depois dali ele faz através da Irmandade, a origem do Norte, a origem São Rogério, do Norte, essa região aí. Mas o recheio é semelhante. No entanto, Rodrigo, acho muito claro, nós vamos incluir nesse parecer todos esses que estavam aí. No entanto, no nosso presente, podemos dizer uma coisa que deve ser muito ali. Aprovamos o parecer e sugerimos que a diretoria de patrimônio recomende aos municípios que seja esse investimento patrimonial. Porque o mesmo, é uma senhora que faz serviço, ela não é super importante. Aí nós temos Santa Filomena, Santana, olha, a quantidade de pequenos lugares ali em volta de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara foi ali a primeira colônia alemã antigas imigrantes do Brasil. Então, eu sugeri, nosso parecer, que nós vamos ter realmente por sem conhecimento, mas que sugerisse parecer esse motivo esses autônomos sejam beneficiados do reconhecimento do patrimônio material específico sobre o que não é apenas consciência, seja por pertinência, de realização, dependendo de justiça daquela receita, dessa região.
Sujeira, né? Você tem sujeirinha. Pode ser ao exarar, você pode sujeira. Eu acho que se eu for a essas pessoas, automaticamente André, Até eu também mexer no certo. mas é importante a gestão, porque se criar outros caminhos, por exemplo, mudando um pouco a questão do registro de reconhecimento da linguística numeral. Então, assim, houve um reconhecimento para a linguística numeral, porém, conseguiu entender hoje que a reclamar com o regime numeral da profissão. Tem que ter esse cuidado, daqui a pouco, ainda esse mapeamento. Isso, porque ali pode ser lá, mas a maneira da preparação é uma situação já a maneira da preparação do próprio chefe, como também existe uma capeta. Uma capeta, cada pessoa faz né? esse acho não é só O nosso mexer praticamente 50% do manejo. Não, Porque ela está fazendo. Não sei, foi uma. começar. Porque as casos que a gente está em recuperação da ela está fazendo o major de ensino, está fazendo estudo novo que a gente faz no teórico, né? E nós ficamos vendo agora. No terceiro, não, mas tem mais do que a gente sabia que eles vão entrar com o ponto do e eles fazem a denominação de origem, a denominação de origem, que nós fizemos a partição não vai entrar. Então, tem fecha bem pouco. Porque a gente deu mesmo, como agora está no penal, agora eu me marcado para a região. O código que ele vai trabalhar mesmo, no castigo, no caso agora. E explicar uma região Então, a questão principal aqui vai beneficiar o lugar. Há uma definição de DGE. Ela já não pode chamar de DGE. Exato. Sim, isso. Se mencionar estacionamento, solicitado que existe, e por outro parecer, igual, também existe precisa tornar a liderança. Daqui a pouco, outros municípios que já fabricavam um só que um detalhezinho que talvez falaram, eu estou não consegui. Claro, é que o que quando eles tentavam fazer as campanhas, mapear o estado todo, aí foi um problema durante anos, e as bandas não documentação, e logo aquela solução preparada. Então, por isso que quiseram ser do caminho teórico, tá? Mas que ali o próprio texto da professora Lisandra está falando da talvez não sei se elas foram pouco atrás, mas está falando de algumas outras cidades que teriam também. E a gente entendeu, não sei se eu mostrei muito bem claro no parecer dela, que sim, que nós queremos, nesse caso, no caso da cidade, né? Esse é o inicial para dar continuidade às outras cidades, não para limitar talvez só no enunciado, ou seja, só pensando rapidamente agora, o enunciado ter a eleição da maneira que foi feita, tem o processo Características. Vai ser
Eles enrolaram, mas eu indiquei aqui os materiais da receita de cozimento, não sei se é isso. Sim. Sim. Fala, Porque daí esse cara ele chama. Eu pensei assim, e também a recomendação é estendida aos municípios citados no texto, o benefício de estudo e mapeamento e reconhecimento. Pode ser só pode. se todos estiverem de acordo, essa palavra. O presente só para a gente ver que essas pessoas estão chegando, passar dos anos, mistura de são nossos, para mim, muito cidades, já está sendo mas o tanto de dobra, são deveres locais e turistas, as cidades ajuda realmente abaixo essa coisa da situação não é isso eu faço montanha recheada não, também faço montanha o pessoal que está online, vamos falar muito bem, voluntário. Sara, Edi, de acordo? Estão de acordo? Conselheiro, desculpa, é porque essa última parte realmente ficou muito difícil de escutar o que vocês estavam falando. Mas eu, particularmente, voto com os conselheiros que estão presentes. Se os conselheiros estão votando a favor da aprovação, voto com vocês. Seremos aprovados. Mais uma demanda do gabinete, Rafael, a respeito da Alesp, a respeito do decreto de estação da Alesp. Então, uma solicitação de uma série de regulamentos que são pelo legislativo. Nós já tínhamos não só essas propostas, e o que parecer da e o parecer estadual. A ideia que eu tenho é que nós não pudéssemos esforçar o parecer da gente que explica que a lei própria de tomamento, o ritual, a tramitação própria de análise técnica, e isso pode parecer e que o equipamento de registro de bens através da não é reconhecido como bem tomado, somente aquele que tinha sido adaptado pela a tramitação técnica. Pelo a proteção, ele pode ser tombado, mas ele exige o que é uma característica dele, não. Então, eu tenho parecido isso acabei não é nada bom. Eu tocar, você trabalhar ali. Basicamente, isso eu acabei de falar para você. A ideia é que nosse esse parecer. A diretoria está com essa palavra para ela. Então, para que eu tinha mais. Obrigado, presidente, pela obrigada. Também algo a trazer para o assunto dos conselheiros. A gente está vivendo uma situação, quando eu cheguei aqui, eu percebi que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina faz proposições, um outro, postos, de projeto de lei, acho que o Henrique pode bem alerta, no sentido de transformar algum evento, ou cultural, ou algum produto, patrimônio imaterial. E aí eles querem, por essa Assembleia, realizar.
Mas esse não é o procedimento. E a gente exalou o parecer no ano passado, como conciliador. Olha, não é assim, só é assim, assim, assado. Poderia ser uma atribuição positiva, a própria Assembleia, por alguns anos, já teve isso, não fazia sentido dessa forma. Explicando tudo isso, mas ao final concluindo que nós temos a menor intenção de invadir as atribuições e outras coisas. Se os novos deputados querem reconhecer algum evento, produto, uma manifestação cultural, que faça. Ainda que chamando de patrimônio imaterial, mas fizeram conclusões, fizeram alertas, fizeram porque por não ser feito tipo, ele não implica num reconhecimento ou, por exemplo, do Estado, né? Quando tem o Ministério Público. Então, assim, eles não são protegidos. Os direitos, por exemplo, por parte dos nossos editais, por parte dos editais também do Judiciário, e a Comissão de Justiça Especial do Judiciário pode agradar para uma manifestação como essa, ou para um evento como esse. Não acarreta, porque não é a intenção do legislativo. Então, a princípio, a gente diz, eles podem fazer isso, acreditando que seremos ouvidos, como todo aconselhamento, até no bom senso prevalecimento. E a gente está chegando a uma discussão. Né? A gente tem pedidos para registro de patrimônio material. Isso nos preocupa no sentido de que a gente está criando uma confusão. Isso é grave. Vai chegar num dado momento, alguém, sei lá, que zela, ou que lidera, ou que representa esse tal patrimônio material vai querer ter seus direitos assegurados e vai querer ter as suas privilégios. O gente não vai ter. E aí vai dar um problemão. Então, a gente sugere, respeitosamente, com disciplinagens, honrarias, né? Claro, exerça a sua liberdade, mas isso é privativo do poder. No caso da Fundação Capela, por parte dos seus estudiadores, da diretoria de gerência, no caso do patrimônio material. Esse é o conteúdo das 20 páginas tecnicamente, mostrando cada uma das nossas, inclusive, respostas anteriores, e a gente acredita que este conselho pode nos ajudar endossando essa visão e que isso vai favorecer as relações entre os poderes, vai favorecer Santa Catarina, inclusive o setor cultural, no sentido de proteger efetivamente o patrimônio registrado. Obrigado. Eu acho que isso passa para graças a isso pode definir o que padrão de exercício. Sobre o que ele fala. Eu só queria estar comentando. Esse assunto foi para a comissão. Foi alguma coisa. Só que, pelo menos, tive uma justamente naquela mas ele disse assim, mas eles têm a proposta de projeto de lei que teria a proposta até onde foi implementado no estudo e tal, foi algo que a gente tem exposto aqui como presidente do canal do Discord. E ainda me parece... Claro, com certeza. E me parece que também, parece que também é o movimento dele, agora, que olha, nós podemos estimular isso com
isso aqui, que é outra forma de É um pouco mais forte. Mas Assim, Lembro da outra gestão. Chegamos até fazer uma coisa lá. Ainda tem aquela história de universidade, voltar em universidade, acabar que conhecimento. Eu não concordava com a coisa. A grande questão que eu posso ser então, é isso, né? Não pode se meu, mas os senhores, aliás, praticamente, a sua vontade e controla a própria legislação, hoje, isso é o próprio governador, pode ligar, mas nós temos que fazer o nosso papel, nosso posicionamento, e fazer essas ações para que chega a se ver a legislação, a instituição, a fundação. É interessante que estou vendo agora que a própria precisando de santidade. E a professora Vera do você lá no seu curso. Isso é uma prática não só da trabalhei essa questão. Ah, legal, parece que é. Também quer falar? muito bom que tinha nosso fazer sugestão e seu posicionamento sério, sem exagero. No caso de Galés, pode lembrar o presidente da Fundação Cultura sobre a minha atividade, a realidade, desde 1953, essa pegada no seu né? Que o sujeito seja patrimônio material. Ele considera que o ele é conseguição para a Constituição. No andar que eu tenho hoje aqui, eu pedi para fazer um box de depois ser patrimônio material. Aqui já tem uma marcha com Jesus. E agora tem umas coisas que realmente inaceitáveis. E nós temos um vereador, que é profissional, pesquisador mais uma vez, aqui no Florianópolis, ele queria que os focos de artifício do Réveillon fosse considerado patrimônio material do Estado de Santa Catarina. Mas a festa da cultura solidária não é assim. Isso é uma legislação política que nós sabemos. Nós temos sim, nós somos defensores da cultura do Estado, proteção. Outro assunto que mas é muita coisa. O que eu quero dizer? Esse documento apresentado aqui pelo presidente da nossa está muito bem elaborado. Nós surgiu a nossa formação, fazer isso, de ser sério. E se eles não estão entendendo, vamos nós conseguir falar com eles, olha, vocês não podem fazer isso. Ou uma cachaça de teatro, também não se funciona, cada um inventa uma coisa. E se você vai se tomar de contigo na época pré-eleitoral, com os visitos, possível, aí alguém diz, olha, eu isso, eu dançando a chuva aqui no município de Lages, o Barricade Colorado aqui no município de Lages, vou fazer isso. E aí ele sai dizendo, que foi isso que eu não vi que ele acha disso. Não teve. É uma luta de 2000 mas em 2013, nós submetemos aqui nessa sala também sempre. E continuamos sobre eles ignoram. E simplesmente eu acho que alguns são eleitoral. Eu não diria isso a cultura do nosso Estado. É a minha opinião,
Quando o shape, que aí, a atribuição de origem em si, deve ser Então, assim, vai já esse eu fiz, agora vem para já vi esse formato que parceiro com você, e ontem à noite foi enviado aqui para vocês. Aqui vai ser da técnica. A pessoa agora caminho de passo para que você não conhece. E aí é igual. O certo é assim, sabe, é uma coisa que eles não têm função da velocidade. Então, tem que fazer isso na próxima e se não situação importante, já da professora nossa descobrir, é o seguinte, professora, gente, eu vou mandar para vocês, para fazer com vocês, formulário, pode ser preenchido, isso não é encaminhado, professora, materiais. Eu vou mandar isso para vocês, tá? É um formulário eu vejo vários pedidos de equipamento, histórico da CCR, como só perguntas de alguma das chama BIP, várias que ficava aí o material. Então, é um formulário assim. Isso pode distribuir por detalhes. Eles vão perceber que não é isso feito. Pode ser feito de forma oficial pela Fundação para ser técnico. Eu vou passar mas aí para isso, eu poderia ler, já vou enviar para vocês, para ser técnico. E seria que nós, nesse documento, se usássemos o que já foi dito, sobre a professoria, rapidinho, queria sugerir, então, como eu já enviei o Luiz de visitação, ele sabe, fizesse uma comissão, talvez nós pudéssemos, a LESC, e além do documento, expedito, né, referência à votação, que a gente possa ir ter uma aproximação, conversar sobre isso. Né? Eu acho que é importante também. Tá, eu fiz uma sugestão de pauta, né, para que o SEC fizesse uma visita à LESC e a gente iria debater algum elemento, né, para a ocasião. Eu acho que seria isso, né, uma boa pauta também, para a gente conseguir aproximar, e outras, né, que poderiam ser levadas, e não somente esse documento, que a gente possa ir presencialmente também, conversar. A celular LESC também da carta, a gente teve essa conversa com os dados e teve um deputado que relatou que eles também pararam de fazer o processo. E aí, até além de passar as câmaras temáticas, é uma preocupação que eles não precisam mais um automático. E há uma preocupação que deu tanto patrimônio aí, e de alguns aspectos da data que hoje não tem característica básica que ela possível para a região que se então, esse é um ter cidade, daqui a pouco, questão de gestão, ou se espera aquela valorização. Mas alguém quer falar sobre o teto? Eu acho que a gente está em sintonia. Já existe um documento da LESC
que perde o centro da biblioteca da cultura fazer o e que vai uma normativa interna da lei. E quando o deputado isso é a esse documento está dizendo que qualquer pedido deve ser encaminhado pela Secretaria de Estrutura e Ministério. Então, acho que a gente não precisa mais da palestra, não é que você não, Essa é uma pouco também. mas além do mas então não vai haver esse voltando junto, porque a situação ela é muito acessível. Essa Assembleia, como você deputada, ela é acessível às coisas nossas. Mas alguns deputados nem hoje fazer. Mas lá pode mais a migrar. Acho que eu parabéns. Deixa eu só entender. Então, a gente tem uma câmera temática. É uma resposta. Se quiserem fazer um vício de discussão, a diretoria já fez, seria interessante. É provável. Endossar, né? Temos que dessa forma, isso vai anexar a essa resposta, que você falou que eu já devo ser feito na eu acabei de enviar para vocês também o formulário, quantas vezes que foi para assuntos eu estou procurando alguns vídeos para enviar para o WhatsApp, seja para que vocês vejam o modelo do projeto que foi aprovado e para vocês até para distribuir Seria legal que vocês, por exemplo, de patrimônio material e outro tipo de ter essa referência. Eu prefiro, acho que estudado tecnicamente, mais fácil para e se for principalmente pelo proprietário também, é fácil demais. Isso vai reconhecer o valor patrimonial do trabalho. Se não, a toda a organização do proprietário, ação legal, prazos legais, isso demora um pouco mais. A vida do patrimônio tem que ter um texto. A tudo dos tomamentos ali que estão porque não o proprietário não recebe a locação. E há sempre, inicialmente, e alguns pedidos, não 3 ou 4 anos, se for rápido, foi a diretora, né, da Érica Silva, e tem visto muito, tem passado, são vereadores. É interessante, uma formação, ou seja, passa por tantos não é algo comum, tá? Digamos aqui, com o professor Alex, colega, não sei o que, ele passa um ano ou 2 anos, sem nenhum pedido para ser conselho. Esse ano eu tenho explicado. Porque você vai mas eu queria trazer e em 2013 eu apresentei uma solicitação de reconhecimento do mestre de registro do pintor catarinense, tubaronense, até hoje esse processo de estudo feito a diretoria de patrimônio. Não há medida de considerando que ele é realmente
das pessoas que mais registrou na secretaria dos bairros de Guerra, a Sandarelas e menos de Tiriva e Passarinho na PSC, né? CBD. Então, eu fico triste de ver que nós ignoramos os nossos mestres, seja na área da música, na arte, no teatro. Então, são mestres têm que ser reconhecidos. Outra coisa que eu venho, não sei se é isso, muito feliz, primeiro foi a cabine da Floresta Januário, da década de 40, e o Otto Tessa estava na televisão de 79, e sofrido violentas agressões da senhora do paróquia, ali que passou a dobradinha naquela capela. E nesse tempo passou para mim também a ajuda ajuda também de opinião, que nós analisamos a questão da Nossa Senhora tem os homens, que era Aranguá. E onde chegou a mão da igreja das oficinas. Ela é de mais de 60 anos de construção, e agora tem um quarto eu não sei o que publicamente esse quarto, mas a verdade é que o quarto resolveu tirar todos os vitrais que estão na igreja, novo, na nossa cidade, mas isso, mas aqui. E eu fico preocupada, porque lá dentro tem uma ressaca famosa, tem um quadro de atividade do próprio, que é o painel da frente dessa parede, e o quadro no local e está fazendo essa atitude previsto que o Instituto devia ser o local. Na verdade, a gente está destruindo, né? Não sei se guarda ainda. Se você nasceu em 46 anos, sei lá. Então, eu sei que eu sinto bastante triste. E essas instituições, esses patrimônios religiosos, como é a igreja no mundo da vigia, no canal da definição da cidade, mas já teve, eu não sei, né? A gente podia falar claro, fazer uma peça nas 16 das igrejas, começar a chamar a atenção da importância do religioso, porque o Miguel, o livro escreveu assim, mas os as coisas são novas, então um pouquinho na entrada da igreja, pela igreja, vamos escrever, não tem como mais. Ela tem uma mistura das ogivas, a gótica e acho que tem outro estado, né? Mas é foda. Se preocupa porque eu lembro. Tem um arquiteto, o Fausto, se não me engano, Eduardo Fausto, que é especialista em igrejas. Ele está muito equipado com essa restauração, como ele gosta de representação da igreja. Ele falava muito bem que igrejas, porque elas são mais histórico, mais fácil de se manter e de contar a história em relação aos temas. Não sei se vocês sabem, quando eles remexem de igreja, remexem de livro, né? Eles estão parando na casa de alguém, não tem vai ter uma organização, são aquelas famosas cursos bíblicas, isso também acontece. Tem um exemplo assim que eu acho triste, é uma escola de 13 de maio, do estado, tinha um painel Cristo, Esperança, de América, que tinha a volta da Cristo, tinha tudo em volta, motocicleta, tudo em volta. Aí chegou um carro, o que ele fez? Pulou a parede, ele pulou a parede, queria papel de balcão, não contente. Ele botou uma cortina branca da massa, em 3 de maio, era na igreja, uma cortina branca da e ele não, porque eu só fiz isso. As pessoas se estranham muito olhando isso aqui.
esse Cristo era um Cristo grande. Acho que você é Batista. E perdemos uma obra de arte. Foi uma lado aberto. Então, tem coisas que nós acontece isso. Cabe uma recomendação, né? Não, aos superiores da igreja. Mas a catedral isso tem trocado locais, a solução para isso, sabe o que é? É o processo que, inclusive, a diretora vai ajudar, que é a regulamentação de restaurador. Como não há uma regulamentação, qualquer pessoa pode se considerar restaurador e fazer besteira. Tem que dar sentido de maravilhoso. A DEPOC, que é um setor da diretoria de patrimônio, que trabalha no restauro de bens patrimoniais, tem vários teatros, se calhar centenas de exemplos, de santos do século XVIII, que é Santo Antônio e Santa Maria. São Itália, foram os santos cerrados no meio, na Catedral Metropolitana, portas, século XVIII, são trocadas, formadas de metal, tirada a tinta, dado de roxo, isso é cheio. Mas a única forma de ou começar a polir as que são isso às vezes, já na base da catedral, principalmente a regulamentação da produção de restaurador, que está melhorando e a produção sai logo. Até eu comentei com o cabelo do dia que eu estive no museu, né? De repente, até você ter uma iniciativa de lançar um curso de restauro, algo desse sentido, porque a gente vê também as pessoas que são especialistas tem restauradores. Tem. Mas também é complicado fazer isso sempre a coordenação. Depende do restaurador. A maioria das pessoas acredita que uma obra de arte, mas você vai ter que falar tudo dessa obra de arte. Ora, quem vai tirar a obra mas a regulamentação é isso. Não há regulamentação. Tem um curso superior, tanto a parte do decor, A parte do pessoal vai cair por mas a gente pode e deve vir mais essa situação. Eu até citei que nós temos atualmente sendo observação. O Seria Orleans, essa casa, e agora, semana que vem, estará em 19 em fevereiro. Em setembro, estará em Ceará. E em Ceará, talvez que sim, acho que nada. esse que é o tipo de Mas essa é observação. Então, ele tem uma parte ali de higienização de papéis, coisa, também uma consultoria básica de benefícios. Se você esses são o museólogo, participa o Thiago, o Marcelo, e a Carmen, restauradora. Outra coisa, um curso que havia, eu sei que a gente pode reformar, mas ele que é da ensino em móveis, né? Da pintura, da escultura, só que ele tem uma carga de 40 horas, e no momento ele não se sentindo ainda estruturado, digamos assim, as demandas que tem para oferecer serviço, ele exige uma capacidade maior, né? Também é uma questão de estar regularizada a produção, fica um certo tempo aí na titulação, não, mas enfim, se a gente pensar a regularização, sai logo, já fala, sei lá, ou uma pessoa já está. Vou passar a palavra para ele. Acho que vamos finalizar aqui esse tema. Mais um vídeo que se já está no ar. Eu só não consegui a informação inicial no entanto, a técnica manipulativa, quando chega automaticamente deveria automaticamente vai ser ser encaminhado para o SEC. O SEC é parte da aplicação, não é outra forma de fazer. Isso. SEC é uma aplicação que só que assim, ele se dirigida para uma função de inteligência, você pode entender, não se pede SEC para frente. Por exemplo, pode entrar no direito de inteligência.
você é a mulher, e sei lá, o delegado fala, não, mas sai a plenária do campo. Então, é isso. Lendo ali o texto que foi aprovado pela unanimidade pela comissão, a gente vê que nós sugerimos, indicamos e alimentamos, mas por isso que eu gostaria que, de repente, a gente passasse pelo jurídico para ter certeza. E ainda que tenha sido uma contribuição, assim, ela tem que passar pela FCC e isso aí. Não sei se resolve. É uma comissão executiva. Então, a ideia é que passe pela gente para a gente dizer que eles podem, e aí fica parecendo que eles não está ideal. Não está ideal ainda. A limitação do FCC já assim, formalmente buscado. O conselho é parte dessa limitação, assim como o jurídico é parte da limitação, e eu não faço sabe do marco social, sobre o projeto de exatamente. A gente vai ter que estudar. E ainda não está legal. Chama atenção que isso é uma disso. É que a gente pode a gente pode dar o parecer dele. Então, essa regramento Paulo, prioritariamente não. Normalmente a gente está aqui. As meninas estruturadas são sentidas exclusivamente mulheres feridas. O projeto parece são poucos períodos. Mulheres aí e aí a delegação tem falaram numa prova que tem que tocar na fila, ela vai se recuperar e vai dar problema. Essa foi a resposta que eu fiz. Aí depois ele vai ainda na terceira, bem, temos ainda mais para tratar sobre a que é o seguinte, o processo publicado desde 2014 sobre uma casa em Chanel, em Jurubim, o proprietário do Madeira, etc. E foi demandado esse seja aplicação da multa. Só que nós não somos funcionários do multa, né? A autoridade, do meu ponto de vista, da legislação, eu sou com uma zero tratador, analisando o polícia era na diretoria para quantos técnicos tem essa prerrogativa na sua função. Não seria. O papel do conselho seria dar uma multa já para uma unidade do técnico, sabe? Aqui que eu vou parecer do conselho. E parece que até o conselho já passou uma situação como essa no passado, não vai ser para a multa. Precisa, professora Lélia. Sim, tem uma coisa muito fácil, marcado e sempre escutar. Então, assim, ó, vejam que esse pedido já vem quase 4 anos aqui, você não foi respondido. Responderam? 10 anos. Mas o pedido do conselho aplicaram também. Pedido, não, eu acabei de conversar com o conselho de aplicação da multa, não. Tá? O pedido de aplicação da multa essas duas situações. O que a lei vai fazer então, que não há. Se fosse um funcionário eles aqui vão parecido essa limitação mais adequada. Pois é, presidente, eu queria comentar o seguinte, eu li esse processo e, assim, eu perguntei para a minha patrimônio lá de ocupação da casa, ela disse que está claro que está indo. Então, assim, a conta de R$5.000, eu acho que sim, mas eu tenho informação
de uma fábrica pura, vocês têm. Beleza. O que eu acho estranho. Pelo que eu vi no processo, ela tem problema de documentação, sabe? Então, assim, não se tem, a casa não se tem nenhum dono, uma coisa assim. O IDEM tá em Eu falo, o processo é necessário. O processo 37,53. Todos podem consultar esse processo completo. É difícil da produção, tá bom? Então, a missão é que seja devolvido ao dentro do patrimônio, com orientação do item da lei, para a gente sobre porque nós vamos aparecer. Eu já abriu a multa e que solicita aparecer. Tem conselho. Mas também não é possível solicitar que incluem uma atualização. Pode. Acho que não faz a obrigação do mundo é urgente, mas a questão, olha, medida necessária, solicita o nosso parecer, por favor, nos informe sobre a atualização do clima. Da casa que dá os outros ali na. É isso. Mas nós não somos o poder de polícia. Não, eu só. Que a gente não tem. Sabe, o presidente, peraí, deixa eu ver se a gente fizer um pedido de atualização, vai demorar todo esse tempo que eles Vamos lá, podemos fazer com os meninos. Devolver o processo que tem para que eles apliquem, se necessário, a multa e solicitem o parecer. Faça os pedidos da lei, que eles recebem nossas. E no segundo pedido, vocês pedem como assim, atualização do processo. E se a gente fica lá um outro só, a própria multa vai ter que ficar na atualização do processo classificado. Sério? A Câmara de Patrimônio Judiciário Vai. Sim. Essa casa. A casa não para tudo. Não necessário. Essa processo. Eu vou uma hora cai. Existem vários exemplos. Aqui, né? Aqui eu não sei exemplo para hora, não sei, mas eu vou dar exemplo. Vou dar exemplo em Minas Gerais. No Ministério Público, ele salvou a casa, tomou a casa, pagamento do deixar. Isso. E exemplo pode ser aqui também. Também não dá para essas coisas. A tramitação pode ter. A gente fez nas casas na frente da praia, a tramitação pode durar mais de um tempo. Eu a casa da praia, isso acontece, tá? Então, a gente pode atravessar um pouquinho, mas pode ficar ao momento que a coisa acaba. Esse exemplo interessante foi um edifício para a criação de restaurante, se ela fechar o edifício e tomou o edifício, Não, o Estado pode resolver. Pessoal, vamos cada vez. Eu não sei se não tem que fazer alguma coisa iniciada. O Estado pode desenvolver. Ela também Bem, finalizado esses itens, querem falar mais sobre isso? Mais um pouco para falar sobre isso? Então, podemos finalizar esses itens. Ok. Passamos aqui, então, aos os irmãos aqui têm uma comunicação material, isso também. Certo. Então, vamos para as comunicações para os finais da reunião. Vou passar para os líderes, antes da palavra. para o Caio, estuda eu para doar o conceito
Dia destes, lançamento de volta em casa. Eu já vou falando. Hoje dessa nossa serviço. Obrigado. Juliano, para você. Eu só queria registrar o agradecimento do nosso colega de arte, né, de música, o Rafael Oliveira, que morreu no dia 20 agora, um dia antes do aniversário dele. O Rafael foi músico, né, nascido aqui, em vários bares, festas, festivais e tal, foi aluno do UDESC também, foi diretor acadêmico, enfim, uma pessoa importante aí para o Estado, infelizmente, nasceu de forma repetida, 32 anos, só deixar registrado aqui na Cultura Catarinense. Essa informação. Eu estava trabalhando no sol, nós fizemos um convite ao teste e foi o Rafael em todo o processo de implantação. É uma pessoa queridíssima, extraordinária, e como pessoa, há uma iluminação interna. Pela grande, certamente, está. Obrigado. A gente consegue produzir uma oportunidade que o Rafael realmente é uma pessoa muito querida e muito jovem. Acho que a gente pode ter uma oportunidade de colocar nas redes sociais. Aliás, vai ter um. Isso, na Praia do Açúcar. Eu vou complementar informação importante também. Desses projetos do patrimônio agora, apenas 32% são âmbitos da AES. E são 9 projetos. Hoje não estariam nesse diretamente da AES. Para mais essa informação, reforçar que a gente tem muita demanda definida de caminhamentos que não estão sendo respondidos. A gente precisa de respostas sobre o futuro, a gente precisa de sobre o futuro, a Câmara Técnica de Normas, normas, mas realizar. As reflexões onde Deus fala sobre as reflexões para poder precisar prestar turismo. Mas a gente tem que brincar, É que tudo foi a transmissão online da pessoal, fui alertado na deixado de a imagem deles. Eu não acho que é justo se é uma regulamentação, mas ele serve na verdade todos os no finalzinho da aula, você viu, na última parte da aula, tem uma listagem de processos SGPE relacionados ao serviço da cultura. Tem aqui o processo replicativo, consultoria sobre a gravação de imagens, regimento interno do INSS, e o regimento interno da parte sistema de arquivos, perito de formação societária, perito de informática, perito de escola de Santa Catarina, medalha de 8. Veja, a chance de vigiar agora, a medalha de 18 milhões.
precisa começar a trabalhar já. A preparação das ferramentas. E a indicação da boa estão abertas nessa e todos vocês podem visitar o texto explicado, dá uma página que deixa dela. E ainda tínhamos a pauta que seria a delegação sobre resolução de decisões. Tem alguma informação sobre isso? A gente trabalhou com a secretária. A gente já analisou quando vai questionar as contas, nós eu vou falar para as duas. O André e o Adriano, a Vivi falava primeiro, então, o Adriano, o Carlos, o transfer da Mariana Sul, essa eu só preciso de uma definição. Eu acho que é 23. Você já está dizendo. Já vemos estudos. não íamos ficar mas é brinquedo, Já aconteceu. Se quer falar que Isso aí é mesmo. qual é a chance que a atual e a data então existe a possibilidade de abrir uma lista de agora lá. vamos tentar abrir. Mas vou fazer o seguinte, vai marcar que seja trabalho então deixa eu que vai se abrir eu vou fazer isso aqui reservar canal de faculdade já ótimo 24 eu não sabia já começando olha, a seguida pessoa Eu sou. Também não. Ó, vai. então faz. O que você acha? Marcar o domingo? O que você acha? Gisele tem a lista aqui. A Gisele tá levando. A Gisele está falando comigo. Olá. Também. E o Carlos, a Juliana, a Lélia, o Neto e a Celina. Sim. a Lélia, sim. E assim, fazia parte. Aqui, Carlos, Eu acho que isso queria passar parte. Eu já estou Não, gente, esse documento, a Câmara de Secretários, comissões, grupos de trabalho e revisão, foi mandado por e no WhatsApp. Se possível, pagar a revisão, fazer atividade alguma ou favor me avise. vou realizar o WhatsApp.
É o WhatsApp, quando vocês vão pegar a indicação do WhatsApp, então vamos chegar à conclusão que elas vão foi uma visível, né? Essas coisas. Por isso foi importante. Segunda informação. Sobre a comissão da Souza, visibilidade de 2022, 2023, foi feito uma semana, porque identifiquei que calendário estado todas as publicações de 2014 da primeira e também a gente coloca isso no site do TCC, a lista de todos os documentos publicados. Então, também está tendo esse preparo nacional de que a comissão precisa já se articular por conta de mandar produzir as medalhas, que foi feito no Rio de Janeiro e no ano passado foram cerca de 3 meses. Então, se isso não for pedido agora, já em julho, não é? Pode ser que a gente não tenha esse material. Precisa ser um processo de exigibilidade, tem toda uma compra que precisa. Existe registro de quando essa medalha era, um tempo atrás, foi feita uma aquisição de um número maior de medalhas. Porque nos últimos tempos a gente não teve verba para isso. Então, foi confeccionado um número menor. Se pudesse, já resolvimos uma coisa desse ano e do ano que vem. Temos um processo só. É só uma sugestão para. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Mas se não vai. Ano passado foi pedido por conta do recurso, né? Mas, enfim, é por causa do recurso, não porque não pode dar. Uma outra coisa, e se o presidente me permite, foi deliberado nas últimas reuniões, acho que 3 ou 4 atrás, que quando foi discutida a questão das câmaras temáticas, que elas fariam um check, vamos dizer assim, toda segunda quarta-feira do mês, para que sim fosse incluído na pauta como anda a discussão dentro daquelas câmaras temáticas. Eu não tenho recebido, a secretaria não tem recebido nenhum tipo de acompanhamento. Então, quando surgiu essa pauta da ALES e da resolução interna das câmaras de legislação e patrimônio, eu inseri na pauta, mandei para a mesa para aprovação, mas só para registrar que isso não veio das câmaras, no entanto, é um esforço que tenho feito enquanto secretaria para manter o acompanhamento dos processos e não se perder como esse de 2014, que está lá no meio dos registros. Era isso. Obrigada. Obrigada. Ontem, atrás de pauta para encontros. Tá? E não é a primeira vez que assiste a véspera da gente, está em pauta amanhã. Daqui a pouco você tem que cancelar porque se chega num dia como hoje, se não tem essa chance de pauta, não vai ter treinos e outras coisas que talvez não possam ser feitas. Ou pagar passagem, etc. Então, peço para vocês sempre, 2 ou 3 dias antes, passar a sugestão de pauta para deixar. Vamos passar cancelar a reunião volta de pauta. E eu penso que o Estado tem que fazer aquela máquina. Ela tem volta de importantíssima. Então, os principais o Estado vai podem sugerir essas pautas. Poderíamos, a gente sempre fizer uma em cima da classe, com pautas que são importantes. Hoje, coisas extremamente importantes do patrimônio. Mas acontece o seguinte, na véspera da reunião, a coisa atrás de pauta, porque pautas importantes, para não chegar aqui e falar meia hora de fora depois. Então, peço uma atenção a isso. Não temos mais como a debater hoje. Vou passar a palavra para 3 pessoas. Tá? Temos botado aqui, né? Carlos, o Henrique, e a Silvia. Por essa ordem, Carlos. Presidente, fui contratar essa semana o assessoria e dizendo que a gente estava chegando lá
juízes e denúncias e um alto desempenho dele quando o conselheiro de origem do. E eu expliquei as explicações solicitadas. Aparentemente, a pessoa recebeu credibilidade. Mas isso não era para mim o mais importante. O mais importante é aquela visão que a gente escuta dentro do conselho, de que existem 10 conselheiros de origem da sociedade civil e 10 conselheiros de origem governamental. Mas, na verdade, não são conselheiros. No momento que entra, importa se está defendendo o tema da sociedade civil, ou se está defendendo o tema proposto pelo executivo, e vale aqui, buscando o entendimento do que é melhor para a cultura e para o Estado. Então, só lamento que isso tenha ocorrido, né? Porque isso demonstra uma certa fragilidade, no entender, né, na postura do conselho. Acho que cobre e produtivo esse tipo de situação. Se tem alguma questão, dúvida, se tem alguma dúvida sobre posição a subir, aí a pessoa a meta, sabe? Mas, principalmente, a forma assurdina e as indiretas, parece um pouco. Mas trairagem, fica um sentimento assim. Eu lamento muita ênfase nesse tipo de coisa. Não gostaria de ter passado por isso e não gostaria que jamais um colega meu concorde com as opiniões dele e se eu passar por um constrangimento assim. Né? Então, lamento, tomara que isso não se repita mais. E aí, se repetir, a gente vai ser obrigado a tomar outras medidas para poder fazer face a uma ação dessa. Obrigado. Isso aqui ainda é Sueli e ao falar. Eu ia pedir depois para se ela pudesse voltar para a lista de participação lá, se não levantar para trabalhar, não consigo levar. Eu acabo de postar o evento do 23 de julho, que é a imigração alemã. Nós estamos com os detalhes, já está realizado a solenidade do Teatro Feitosa. Na sequência, por volta das 8h30, 20h30, teríamos a apresentação da banda Prêmio talvez outro repertório, que é eles também a banda teve uma hora, né? E também temos a ideia de, acho que estamos elaborando a ideia de ter a presença do LFS nas cidades, a partir das 3 horas, na área de jardim, né? E também esse estudo das programação. Então, esse é um convite geral aí, só para ficar comentado. Caso você com um grupo de gap, ou querem sugerir esse evento, seja possível entrar aí, e deixando bem claro que hoje foi uma coisa que a gente tem há 2 meses,
A gente teve 4 dias de é tudo assim, muito excelente, não tem a comissão de esperando se ele consegue, não. E assim, a mesma semana tem a semana a nós a semana toda, tem vários locais, a semana inteira, gente. Já aproveitando já visto antes do negócio, os trabalhos dos contornos de várias regiões do estado, presença do INE, da Alemanha, vai rápido para bem, mas é Obrigado, senhor. E depois vamos aqui. Recebemos um convite do Comitê da Sociedade Civil de Lages, estivemos numa reunião com eles para acompanhamento da eleição do Conselho Municipal lá, eu e a Mariana. Né? Então, queria participar do Conselho e, se há algum impedimento ou alguma orientação, o gestor já sinalizou que acata, né, que ele recebe para isso, para coordenar essas eleições. Sim. Tá. Tá bom. Vai ser marcado ainda. Eu queria pedir para você, se tem na sua terra um fotografia primária de tudo, que era o pré-carnaval passado, né? Eu estou pedindo uma ajuda, estou precisando. Eu fiz um documentário de carnaval. Eu vou verificar lá. Em Lages. Eu vejo Lages, porque eu tenho um documentário de Bênção Carnaval. Em 2000. Vou verificar. Muito obrigada. Presidente, hoje tem um secretário Sobre a minha terra, falta um pouco. Isso acontece. Eu preciso de uma que parece que estão sendo monitorados, policiados. O conselheiro não tem a liberdade de se expressar, tá? Tem que se dar conta do que ele é. Mas na sociedade civil, a gente não fica se monitorando. Por favor, meu irmão. Quando ser chamado, não é novidade disso. Ser chamado para descobrir o seu comportamento. Isso é um ataque ao conceito. Isso não é um ataque ao cargo. Todos os conceitos. Eu não acredito que deixa indicado esse tipo de coisa. Não é traiagem, não. É mais que isso. Não posso. O conselho tem uma história, os conselheiros e conselheiras têm toda uma trajetória de suas vidas, e agora ficam sendo objetos chamadas pelo seu comportamento. Gente, por favor. Por favor. Só uma parte. Na verdade, eu não fui chamado a atenção e convocado a dar algum esclarecimento. Virar alguma coisa aqui. Eu corrido, esclareci, se sentiu contemplado.
Mas alguém levou essa informação, como também quero relatar, que na outra, teve uma denúncia ao Ministério. Por exemplo, 2 conselheiros. Um tinha com a camisa seguinte, Quem será? uma outra conselheira que fazia uma reunião a mais estava liberada, ela mais estava participando do conselho, quando terminava a sua jornada, ela, para não perder o início, ela não saía do trabalho, ligava o celular e participava da gestão de sua casa. Essa gente do Ministério 4 tinha que convidar. E o que o conselho fez? Uma defesa desse Ministério. Uma prova que a gente fez a denúncia. E a pessoa, corajosa, não quis pegar a prova e ele se revelasse. Então, essa cena, eles falam. Bem, agradeço a participação. Reunião começada. Eu queria só pensar. Não vai contar. Já vou disparar todo mundo. Até, eu penso aqui também, o professor independente de Lages, de Barroncona, ele, e eu queria ver se eu posso ele também, que ele para fazer uma fotografia no Teatro Mário Laura, em Lages. Eu acredito que vai ser desapropriado de imóvel, porque está correndo risco de comprar literalmente. Importante essa pessoal, com a informação dela, eu tenho uma informação sobre o teatro. Vocês lembram do nosso colega? Sistema de assumir, porque ele conseguiu aprovar um projeto para ser aplicado no teatro maravilhoso. Acontece que os proprietários, uma família privada, teatro privada, os proprietários que vinham fazer um restauro parcial do teatro desse projeto, já foi aprovado pelo PIC, inclusive a captação garantida, para a oficina de música, de teatro, etc. Os proprietários cumpriram a sua palavra, etc. Como o teatro. O teatro tem uma felicidade de trabalhamento. Modelos da polícia, da teatro, e os grupos, então, está com um problema que é a mudança de local de execução do projeto. Porque o projeto tem projeto Teatro Marajoara, e não vai ser realizado no Teatro Marajoara, porque os proprietários privados não querem que seja realizado lá. Então, eles vão mandar uma demanda do PIB, de cultura, para alterar a execução do projeto. Vai ser um seminário um espaço criado uma toada, eu acho que é muito mais interessante, mas é um problema que está enfrentando. Abriu mão de desse projeto, né? E está enfrentando problemas sobre o risco de não poder executar o projeto junto com a cidadania, como música, teatro, etc. Mas tinha carta de noite? Tinha tudo. Acontece. Não, então, e até, eu não sei se não era interessante a gente decidir que o Cine Rock também foi tipo, o primeiro cinemas do estado para fazer essa sessão. Então, eu estou na mesma família. Eu estou no aguardo de ele chamar, porque a ideia é que vai eles lá da técnica, eles estão conversando com o Ministério Público. Nossa, mas nem sei. A igreja tomou e tinha a piscina dentro, assim, a decadência está horrível. Tamoio. Essa situação é interessante. O patrimônio e a própria Câmara de Patrimônio participar desse período, não sei, que ninguém quiser nada. Ela está em participar da visita técnica. Trazendo conceito, né? Mas se a gente for ver todos esses patrimônios de arquitetura, inclusive do Marrocos, que é um baita modernista, assim, é bem preocupante.
fazer disso três lugares para que os próximos fiquem preocupados com esses. É a educação patrimonial. Cada vez que a gente faz uma coisa assim, a gente serve que tem publicização, a gente educa as pessoas também. Se quer ter essa para isso. Não sei se vocês fazem para vocês. E daí, e aquilo ali são Não tenho certeza. Laranja. Marrom. Quem vai tirar você ou O superintendente. Eu sei que ela é pretendida, se não me engano, só tem a não, equipamento Encerrada a reunião. Eu acho que só a igreja. Pessoal, não. Pessoal, não, mas ela estava falando aí. Mas vamos encerrar então. E aí fica autorizado a Câmara de Patrimônio a fazer a visita e convocar a visita também do Conselho da Câmara. Vocês sabem que é para os associados. Sugestão do próprio nome de eleição do pedido do pagamento de alunos. Uma coisa, presidente, não sei como é que a gente vai capturar, mas se a gente colocasse os 4 microfones de mesa aqui. Ajuda. Vamos falar Boa pergunta. Isso aí dá para mim. Você só tem que dar um pagamento. Não tem que acabar o pagamento. Tudo bem. Tá. Chegou a coisa.